Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao versículo de número 10. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar por aqui, onde nós queremos trazer uma palavra de Deus baseada no reino de Deus. O que seria o reino? O que representa dizer: venha o teu reino? O Senhor Jesus é quem está ensinando sobre oração, e ele fala da importância da oração, e quando a oração é bem colocada, e onde ela é colocada, onde ela é apresentada, não diante de multidões ou em público, mas a oração que é colocada no altar de Deus, de uma maneira pessoal, essa Deus aceita. E quando nós olhamos no versículo de número 6, que a Bíblia orienta a entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Pai secretamente, nós logo entendemos que lá no quarto é um lugar que só você e Deus vão estar. E Deus saberá, ouvirá a tua oração. Aleluia. Quando olhamos aqui, entra no teu quarto, nós podemos ver, entender que tudo que Deus quer é que você converse com Ele, uma conversa séria, com sentimento, com determinação, com objetivos na presença de Deus. Tudo que o Senhor quer é que você se desprenda de tudo aquilo que está fora do quarto, de tudo aquilo que está lá no mundo, de tudo aquilo que não entra no quarto. Mas você, entrando lá, você pode falar a Deus tudo aquilo que você deseja, que você quer, que você sente, como já falamos, com objetivos determinados, com convicção, com aquilo que você quer. E a Bíblia garante que o altar da oração, o altar onde nós apresentamos a oração é sagrado. E tudo que vai para o altar, Deus não deixa tocar. Pertence a Ele. É para Ele, é dele. E Ele toma a decisão, sendo dele sempre a última palavra. Nós oramos com fé para receber, e do Senhor vem a resposta, a providência. Aleluia. E a Bíblia fala ali no 7 das repetições, né? E não faça como os outros, que por repetir acham que vão receber. E aí o Senhor entra na oração modelo. Quando Jesus fala a oração modelo, que está aqui na epígrafe, antes do versículo 9 do capítulo 6, o Senhor está nos deixando ali um exemplo de oração. Como nós devemos se referir, aleluia, em oração diante da presença de Deus.
E a primeira palavra que sai da boca do Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Logo entendemos que o Senhor Deus, ele é transcendente, ele é incriado, ele não está sujeito ao tempo, ele é imutável, aleluia. E ele tem todas as coisas no seu controle, aleluia. E ele é santo. E aí, quando pensamos então que vamos falar com alguém que é santo, logo nós dobramos a nossa atenção, porque a coisa fica séria. Você não vai falar com seu professor no quarto da oração. Você não vai falar com seu patrão, com seu esposo, ou com um filho, ou talvez com alguma pessoa de alguma importância ou relevância. Você vai falar com Deus, o Santo, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O Santo, santificado seja o teu nome. E aí, quando nós chegamos na presença dele, tendo esse sentimento de que ele é santo, pode ter certeza, a conversa começa a ficar séria. E tudo que Deus quer é nos ouvir. Porque quando então pregamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando então se manifesta o espírito de profecia na igreja, o Senhor fala conosco. Aleluia. Mas quando nós oramos, é a nossa vez de falarmos com Deus. Fica essa linha daqui para lá, oração, de lá para cá, palavra, resposta de Deus. Aleluia. E aí o versículo 10, fazendo parte da oração, a primeira invocação: venha o teu reino. O que significa o reino de Deus? Aleluia. E nós podemos ver que a vontade de Deus é que o reino dele, aleluia, esteja na terra. Lá em Mateus 26:39 diz a Bíblia: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. São palavras do próprio Jesus. O reino aqui, aleluia, era agora para Jesus a cruz. E ele estava dizendo para o Pai, ele estava dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O reino de Deus, a primeira coisa que nós entendemos aqui, ele significa, ele tipifica submissão dos crentes, submissão dos cristãos a Deus. Porque o próprio Jesus, ele fala: passa de mim esse cálice, mas logo ele diz: não seja o que eu quero, Senhor, mas o que tu queres eu vou fazer. Passa pelo crivo da submissão. O reino de Deus, queridos, nem sempre é aquilo que nós queremos. Lá em Lucas 1:38 diz a Bíblia: disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Quando então o anjo do Senhor aparece a Maria, dizendo que ela iria conceber, sendo ela virgem, e ela daria então a luz ao Emanuel, ao Cristo, ao enviado, ao Senhor Jesus. E mesmo sem ela entender a dimensão das coisas, ela disse: se cumpre em mim a tua vontade. Submissão, ela estava disposta a realizar o reino de Deus na vida dela. Lá em Romanos 6:13 diz a Bíblia: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O reino de Deus agora em submissão não é fazer mais o que a gente quer fazer, apresentar os nossos corpos para o pecado como instrumento de pecar. Não. Aleluia. Lá em Tiago 4, verso 7, diz a Bíblia:
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. O reino de Deus é se submeter à vontade de Deus. E o interessante da palavra nessa oportunidade é que nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Muitas vezes nós queremos muitas coisas. E aí diz ali o texto bíblico no versículo 10, que ora lemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. E aqui está a maior dificuldade do povo cristão, é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a sua mãe, a mamãe tem um filho que não está nos caminhos do Senhor, o esposo tem a esposa que não está nos caminhos do Senhor, e o Senhor precisa trabalhar para trazer ao reino, para conquistar o reino, para a salvação. E na hora do trabalhar, na hora de operar a vontade de Deus para aquela vida, para a salvação daquela vida, logo o mais interessado, que é o companheiro, o pai, a mãe, que quer a salvação de aquela pessoa, começa a contemplar algum tipo de sofrimento, de privação, e pede misericórdia. Mas o que vale é a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a vontade do homem. Venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é espiritual. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Viver o reino é viver uma vida consagrada na presença do Senhor, uma vida de santidade. Lembra, quando se entra no quarto, vai se falar um Deus Santo, e logo o Deus Santo requer dos seus súditos, dos seus crentes, santidade também. Venha o teu reino. E o que é o reino? O reino de Deus é quando nós contemplamos o agir de Deus no meio da igreja, aleluia, através então da palavra da sabedoria, quando Deus revela as coisas acerca do futuro da vida de alguém, de um membro, de uma pessoa, para então operar o milagre e o nome de Jesus ser glorificado. Ou então a palavra do conhecimento, quando o Senhor revela o sobrenatural daquelas coisas que aconteceram no passado ou que estão acontecendo para o bem ou para a salvação de alguém. O que é o reino? O reino de Deus é quando está então ali manifesto o discernimento de espírito através da vida do pastor, do líder, através da vida do pai de família, prevenindo uma situação constrangedora, aleluia, um poder sobrenatural onde, mais uma vez, o nome do Senhor é glorificado em favor da igreja, em favor do cristão. Esse é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde contemplamos milagres da parte de Deus, porque o espiritual, ele domina o material. O espiritual, ele controla o físico. O espiritual, ele é dominante. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está sobre todo o nome, aleluia, que se nomeia. E a Bíblia ainda diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus, só o Senhor é Deus. O reino de Deus é quando existem as curas, aleluia, diante de uma enfermidade incurável, onde os remédios já não têm mais o seu efeito, onde a medicina já jogou a toalha, onde não há mais o que fazer. O reino de Deus é onde Deus opera, aleluia, a cura de uma maneira sobrenatural, aonde há manifestação do reino através da cura, o espiritual mandando, comandando, triunfando no corpo físico doente e transformando uma carne debilitada, enfraquecida, aleluia, agora fortalecida e curada para a glória do nome do Senhor.
Isso é o reino, um reino de submissão, um reino de vida consagrada, um reino onde as coisas acontecem na dimensão espiritual. Aleluia. Aonde opera o dom da fé para Deus fazer milagres e maravilhas, enviar a providência, dar a sentença. Aleluia. O reino de Deus é onde existe a profecia, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que o espírito de profecia, aleluia, está no meio da igreja. Aleluia. E quando está ali o espírito de profecia no meio da igreja, está ali o reino de Deus operando, operante, se manifestando. Aleluia. Para a glória de Deus, em favor da igreja, em favor do cristão. O reino de Deus é onde podemos contemplar línguas, variedade de línguas, língua dos anjos, podemos assim dizer, e até as suas interpretações, porque o reino de Deus é o Espírito Santo de Deus agindo na terra. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus só age onde ele encontra vaso submisso, onde ele encontra vaso consagrado, onde ele encontra vaso disposto a deixar Deus agir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o reino de Deus, aonde é feita a vontade de Deus, aonde Deus opera. Aleluia. Muitas vezes não recebemos alguma coisa porque talvez não seja essa a vontade de Deus. Mas e qual é então a vontade de Deus para a nossa vida? Aí nós podemos dizer, a vontade de Deus para a nossa vida é que o reino de Deus viva, esteja em nós. E aí nós vamos experimentar uma vida de santidade, uma vida espiritual de poder na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Que o reino de Deus faça parte da tua vida. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.